procura-se profissional de educação física para prescrever aí o exercício para quem tem diabetes. Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives que é a imersão em exercício e diabetes. Eu sou o Roberto Doro e eu sou um profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. E eu ajudo, né, o profissional de educação física a adaptar aí o exercício ao diabetes ou o diabetes ao exercício com total segurança, né, desde a anamnese até aí a prescrição do exercício. Na live de hoje eu fiz uma chamada um pouco diferente, né, que eu coloquei lá que procura-se profissional de educação física para prescrever aí o exercício para quem tem diabetes. E o que me levou, né, a colocar, né, uma chamada dessa maneira para a nossa live? Na verdade, é um ponto de atenção, né, algo que eu venho observando desde que eu criei, né, o canal para fazer a divulgação sobre uma situação específica, que é os efeitos do exercício para quem tem diabetes, seja aí no tratamento ou mesmo para aquele portador de diabetes que está buscando uma melhora dentro da prática esportiva que ele está fazendo, né? Às vezes dentro do esporte aí que ele pratica, mas que também a gente, como profissional de educação física, não vai conseguir grandes resultados se não tiver um bom controle da glicemia. E qual é o detalhe aí? Quer dizer, algo que me chama a atenção. A primeira delas, né, é que a gente sabe que hoje nós temos aí estimado no Brasil mais de 16 milhões de pessoas com diabetes. Então, quer dizer, é um número extremamente grande, né, muito maior do que a quantidade de profissionais de educação física. Então, quer dizer, é uma desproporção muito grande. A gente sabe que o exercício ele faz parte, né, do tratamento de quem tem diabetes, tanto aí no diabetes tipo 1, no tipo 2, no diabetes gestacional, né? Todo tipo de diabetes usa aí o exercício também como parte do tratamento e junto aí com os outros dois pilares do tratamento, que é justamente o tratamento medicamentoso com a orientação nutricional também. Então, algo importante aí como parte do tratamento dessas pessoas. E independente se a pessoa está fazendo o exercício para tratar o diabetes ou ele está fazendo exercício para melhorar, né, o rendimento dele em alguma prática esportiva, nós, como profissionais de educação física, temos sim a obrigação de conseguir um bom resultado nas respostas glicêmicas desse indivíduo. Para o tratamento, é lógico, para ajudar a ter aí um melhor controle. Agora, por que eu tenho que controlar a glicemia daquele indivíduo que veio treinar comigo e ele está querendo ter um rendimento melhor, sei lá, em prova de 10 quilômetros, por exemplo? Porque a gente sabe que os efeitos do treinamento, eles só vão acontecer de uma maneira adequada se nós tivermos um metabolismo controlado. E a gente sabe que quem tem a situação de conviver com o diabetes, essa pessoa certamente tem dificuldade em manter aí o metabolismo da glicose. Então a gente sabe que se o indivíduo se mantém muito tempo hiperglicêmico, consequentemente causa aí um desequilíbrio na homeostasia do organismo e, consequentemente, o resultado que a gente está querendo com esse indivíduo, treinando ele, né, mesmo aí para alto rendimento que seja, ou para ele melhorar dentro da modalidade onde ele está, a gente sabe que isso aí só vai distanciar a gente dessa possibilidade. Então, o profissional da educação física que está trabalhando com quem tem diabetes, independente se ele está indo fazer o exercício para controlar o diabetes ou está indo para buscar resultado, é obrigatório nós termos aí o controle dos tipos de exercício que a gente vai fazer com essas pessoas, saber a resposta glicêmica para não impactar justamente no resultado que a gente quer, não desviar o nosso trabalho do objetivo ao qual foi traçado aí para o treinamento naquele período. Então isso é algo que me chama assim bastante atenção e algo que eu percebo, né, que tem acontecido nessa questão de ter muita gente com diabetes, né? Não importa aí o porquê o portador de diabetes está vindo treinar com a gente, mas o que tem me chamado bastante atenção? Cada vez mais pessoas com diabetes têm me procurado pedindo informações. Todo mundo sabe que eu tenho já diabetes já há muitos anos, então, quer dizer, eu muitas vezes converso com quem tem diabetes, falando da minha própria experiência de convívio com o diabetes tipo 1 há muitos anos. Então, muitas vezes a pessoa fica preocupada, fala, poxa, uma hora eu estou hiperglicêmico, daqui a pouco a glicemia baixa. Então,
a gente conversa um pouco a respeito da nossa experiência. Até aí, eu acho que isso é muito viável, é natural acontecer. Quem tem mais experiência ajuda quem tem menos experiência, e assim segue o mundo. Agora, quando essas pessoas que têm diabetes começam a vir me questionar com relação à parte técnica do exercício, isso começa a me incomodar. Eu começo a ficar muito preocupado com isso, que são pessoas, principalmente que têm diabetes tipo 1, que estão indo treinar nas academias, nos clubes, né? Estão em diversos locais aí. Muitas vezes são pessoas, são pais, né, de crianças aí com diabetes que estão frequentando a escola, estão em escolinhas de esporte e muitas vezes vem pedir informação para mim com relação ao exercício, com a parte técnica do exercício. Isso aí, para mim, é um forte indicador de que o profissional que está nesses lugares trabalhando com essas pessoas está falhando na, no objetivo dele estar ali trabalhando, para ajudar a ter um melhor controle. Então, isso para mim me preocupa bastante. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção, por isso que eu resolvi fazer essa live hoje com o título que eu coloquei aí de Procura-se profissional da educação física para prescrever o exercício para quem tem diabetes. Porque esse é um forte indicador de que as pessoas estão por conta própria, seja o portador de diabetes ou mesmo os pais de crianças que têm diabetes, estão buscando informação para tentar sanar o problema, para tentar ajudar a fazer com que o exercício faça parte do tratamento, ou ajudar que o filho dele tenha uma qualidade de vida melhor. Então isso me preocupa bastante. E o que é pior, essas pessoas estão encontrando as informações. Que o canal mesmo aqui, ele serve exatamente para isso, para passar informação sobre exercício de diabetes. E não é só isso, existem várias maneiras hoje, né, com a internet, de você conseguir informações quanto ao tratamento, a diferentes combinações de medicamentos e uma série de informações que a gente tem. Então, isso faz com que me traz uma certa preocupação, porque a pessoa está buscando informação por ela mesma em relação ao exercício. Informações técnicas, informações que, no meu entender, quem tem que dominar é o profissional da educação física e não o portador de diabetes. Somos nós que estamos prescrevendo exercício para as pessoas, somos nós que estamos determinando que volume, que intensidade, naquele momento do treinamento, que resposta glicêmica nós estamos esperando que aconteça, com o controle das diversas variáveis aí que a gente precisa ter a noção, né, ter conhecimento do que está acontecendo. Então, exemplo, mediu a glicemia, a relação que existe com o tempo de ação de insulina ou medicamento que a pessoa está usando, refeição que ele fez contendo ou não carboidrato, em que momento que isso aconteceu e como isso vai impactar diretamente na resposta glicêmica do exercício, além das dosagens de diferentes volumes, intensidades e muitas vezes o modo que nós estamos aplicando aquele estímulo naquele dia. E as pessoas estão buscando essas informações, pessoas com diabetes. Então, quer dizer, para mim é um forte indicador aí que os profissionais de educação física nesses locais estão realmente falhando nesse sentido, né? Estão deixando que a própria pessoa aí com diabetes acabe buscando as informações necessárias das respostas glicêmicas que ele vai ter com os diferentes tipos de exercício. E isso é o profissional da educação física, no meu entender, que tem que dominar. E o que é pior, outra coisa que me preocupa um pouco é que a qualquer momento que você, como profissional de educação física, de repente chegar para conversar com essa pessoa e questioná-lo, é provável que por ele estar pesquisando e estar buscando informação, ele acaba tendo mais recurso para discutir sobre o assunto do que propriamente você. E isso para a gente é uma coisa muito desagradável. Porque, né, é a gente que tem que dominar, não está dominando. Outra pessoa está tomando conhecimento. E na hora que você vai conversar, você não tem argumentos para poder discutir sobre aquilo com a pessoa, então é algo que realmente me deixa aí bastante preocupado. Uma coisa também que eu tenho percebido, né, faço parte de grupos aí de pessoas com diabetes, e uma coisa que eu tenho percebido muito nos mais jovens, pessoal com diabetes tipo 1, uma boa parcela aí tem ido para a faculdade de educação física. Eu acho uma coisa extremamente bacana e saudável, né? Não foi exatamente minha história, né? Muitos sabem aí que eu fui buscando
né, ser aí um preparador físico para atletas de alto rendimento, e depois eu acabei mudando aí o rumo da minha vida, mas originalmente eu não fui para a faculdade buscando entender aí os efeitos do exercício, é, os efeitos, né, fisiológicos e mesmo da parte de treinamento relacionados ao diabetes. Mas muitas pessoas que eu tenho conversado com diabetes tipo 1, tem uma boa parcela que está indo sim fazer a faculdade de educação física. Isso eu acho ótimo. Só que no comecinho da live eu comecei a falar exatamente do quê? Da quantidade de pessoas que tem com diabetes. Quer dizer, é uma boa isso? É ótimo, não é? Mas, ao mesmo tempo, não vai ser o suficiente para ter profissionais na quantidade adequada para atender o mercado. A desproporção ela é muito grande. Então, quer dizer, independente do indivíduo ter diabetes ou não e fazer a faculdade de educação física, quer dizer, a gente vai precisar de uma quantidade muito maior de profissionais de educação física aí para poder ajudar e orientar essas pessoas que têm sim problemas aí com o diabetes e infelizmente não estão encontrando, né, as informações. Eu fiquei até surpreso que uma pessoa que eu conheço já há algum tempo, ela faz exercício, né? É, e ela começou a acompanhar o meu canal e de repente um dia ela veio, ela colocou, fez uma postagem, colocou lá assim, falou: "Poxa, eu nem sabia que precisava medir a glicemia antes de fazer exercício". Quer dizer, ela é uma pessoa com diabetes, tudo bem, a gente até entende isso, mas mesmo ela treinando, quer dizer, os profissionais de educação física que estão presentes nos locais onde essa pessoa já treinou, né, que eu sei que ela tem um histórico aí de já várias modalidades aí que teve praticando, quer dizer, ninguém orientou essa pessoa em relação a isso. Então, isso é uma coisa que realmente acaba aí chamando a atenção da gente, né? E outra coisa que eu tenho percebido, né, que isso também hoje foi o que me causou estranheza, em um vídeo que eu postei, não sei se postei ontem ou foi hoje mesmo, no Instagram, né? A pessoa acabou comentando no Instagram, está postado no YouTube também, no Facebook, mas no Instagram a pessoa comentou, uma pessoa com diabetes tipo 1, que está treinando, foi um vídeo falando sobre a parte dos efeitos da musculação, né, na glicemia aí, de quem tem diabetes, e ela colocou lá para mim, falou: Professor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou fazendo o exercício e eu percebo que muitas vezes eu faço exercício e depois eu fico hiperglicêmica se eu treino a musculação um pouco mais forte. Eu estou fazendo glicemias de 300. Quer dizer, se ela está treinando em sala de musculação, certamente tem um profissional de educação física orientando nesse local. E isso me chama muita atenção e, ao mesmo tempo, me traz preocupação, porque ela está tendo uma situação em relação às respostas glicêmicas que ela está tendo com o exercício e o profissional que está ali responsável não está conseguindo sanar o problema dela. A angústia que ela tem de treinar e muitas vezes perceber que ficou lá hiperglicêmica. Então, isso me preocupa bastante. Isso eu acho que é algo que a gente. É, o profissional de educação física que está ali, ele é responsável por essa situação. Ele que tem que resolver esse problema. Não pode deixar essa pessoa que está indo ali fazer o exercício. Isso me preocupa muito, porque, claro, o nosso foco aqui é falar de exercício de diabetes, muitas vezes a gente foca na resposta glicêmica, mas a gente sabe que o exercício, de uma maneira geral, ele vai trazer uma série de benefícios para a gente. Isso é muito simples, é só ver os efeitos do exercício nos processos de envelhecimento. Os nossos diferentes sistemas, eles vão envelhecer e vai modificando a maneira com que eles vão respondendo aos estímulos. Agora, quando se faz o exercício, o que a gente observa? Muitos desses sistemas você chega a reduzir até 50% a velocidade que naturalmente acontece de maneira cronológica, de acordo com a idade que o indivíduo tem do processo de envelhecimento. Você retarda isso aí com o exercício. Então, o exercício ele é muito mais do que normalmente a gente traz aqui de informação. Nosso foco é o exercício de diabetes. Então, a gente sempre está muito mais focado na parte metabólica, mas na parte estrutural do organismo, na parte hormonal, na parte mesmo da comunicação do sistema com as sinapses, né, os estímulos nervosos que a gente tem, tudo isso fica muito mais preservado quando a gente faz exercício e por um longo período. Então, isso são situações assim que o exercício ele é muito mais do que só ficar controlando glicemia, de uma maneira geral. Claro que quem tem diabetes, além de ter tudo isso, ainda ajuda a controlar a glicemia, que é o que a gente quer. Só que o que me preocupa muito é a pessoa vai treinar, tem uma resposta glicêmica totalmente
inesperada, o profissional de educação física que está ali não consegue resolver a situação, e a pessoa está tentando fazer o quê? Está tentando resolver o problema dela por ela mesma. Está vindo comentar em vídeo meu, está vindo me perguntar situações de intensidades do exercício que ela está fazendo, do jeito que ela está treinando em sala de musculação, sendo que é algo que o professor que está acompanhando ela deveria estar cuidando dessa pessoa. E o que me deixa preocupado nessa história é, uma vez ou outra acontecer isso, acontece, porque a pessoa tem uma alteração metabólica, não tem como você falar, não, o exercício vai fazer milagre, essa pessoa nunca mais vai ficar hiperglicêmica na vida, mesmo tendo diabetes. Está mentindo se estiver falando isso. Porque tem outras situações que a gente não controla, principalmente as respostas hormonais, que vão influenciar, ou o quanto a pessoa come, quanto ele se alimenta. Brigou com o namorado lá, com a namorada, vai lá e come tudo quanto é coisa, bebe pra caramba, e aí? Como é que você vai evitar que essa pessoa fique hiperglicêmica? Então, são variáveis comuns, situações que acontecem no dia a dia que a gente realmente não tem controle. Agora, a partir do momento que o indivíduo veio treinar no local onde você está, nós, como profissionais de educação física, a gente tem a obrigação de fazer com que essa pessoa tenha uma resposta adequada em relação à glicemia que ela tem, que ela chegou, porque muitas vezes o que acontece? A pessoa chega para treinar descompensada, chega lá com 300 de glicemia. Treinou, saiu de lá com 250, tá bom. O exercício fez a parte dele. Nós fizemos o que foi possível naquele momento. Nós cuidamos para que o exercício tivesse o efeito hipoglicemiante que a gente sabe que ele tem. Então isso ajudou essa pessoa. Ele chegou com uma glicemia maior, só com uma menor. Ótimo, que era o que a gente queria. Agora, a pessoa hoje lá que colocou lá nos comentários lá do vídeo, falando que, eu saio de lá hiperglicêmico. Então, aí eu parti desse pressuposto. Falei, mas com que glicemia que essa pessoa está começando o exercício? Ela mesma colocou para mim, olha, eu começo geralmente com mais ou menos 160 miligramas por decilitro. Porque se eu começar com menos, eu faço hipoglicemia. Só que, poxa, de 160 para 300, fala sério. Quase que o dobro do negócio. Então, quer dizer, tem coisa errada aí, porque o efeito hormonal que a gente tem do exercício, ele não vai causar um quadro de hiperglicemia tão acentuado assim. E aí, o que eu entendo dessa situação? O profissional da educação física não está conseguindo lidar com essa situação. E o que eu fico mais preocupado com isso é que eu vejo a história se repetir. Porque comigo, quando eu fui lá criança, adolescente, que eu fui também participar em escolinha de esporte, fazia aula de educação física na escola, fui treinar arte marcial. Cara, sinceramente, nenhum dos profissionais de educação física que me acompanharam nesses locais tinham ideia do que era diabetes e do que eram os efeitos do exercício no diabetes. E eu fui aprendendo nos trancos, tentativa e erro. Fazia de um jeito, fazia hipoglicemia, dava errado, mexia na dose de insulina, consumia mais carboidrato e ia me virando. Mas isso foi numa época que não tinha internet. A quantidade de pessoas com diabetes no Brasil era muito, mas muito menor. Então faz todo sentido, era uma questão de época. E agora, hoje, a gente tem acesso à informação. Tanto nós, como profissionais de educação física, como as pessoas que têm diabetes. Agora, eu fico preocupado quando as pessoas com diabetes estão me procurando para buscar informações específicas da parte que envolve as respostas fisiológicas do exercício e principalmente as respostas relacionadas à prescrição do treinamento relacionadas ao treinamento esportivo. Isso começa a me chamar muito a atenção. E eu acho que para nós profissionais de educação física, a gente precisa começar a enxergar com outros olhos esse cenário. Porque é algo que para a gente é ruim. É muito ruim isso. Historicamente, para mim, eu sinto isso. Porque eu, quando criança lá, ou quando adolescente, me virava por mim mesmo. Não tinha ninguém que estava me acompanhando ali que sabia o que ia acontecer, ou como ia acontecer. E hoje a gente tem a possibilidade disso, com o grau de conhecimento que a gente tem, grau de acesso a informações. Olha hoje, pessoal, o que a gente consegue. Trabalho que foi publicado em qualquer lugar do mundo, foi publicado hoje. Hoje mesmo você já tem acesso online ao artigo. O artigo acabou de ser publicado, ele foi postado na rede, você tem acesso.
Então, quer dizer, a velocidade da informação ela está muito diferente. Então, não justifica isso. Da pessoa que tem diabetes, que está tendo problema em controlar a glicemia fazendo exercício, não poder contar com aquele profissional que está ali para orientá-la. Isso sim, para mim, é realmente uma situação bastante preocupante. E uma coisa que eu percebo é o seguinte, né? Quem se dedicar, então, para aprender aí a prescrever o exercício para quem tem diabetes, se dedicar a prescrever exercício a gente meio que aprende já na faculdade. É muito legal você fazer depois uma pós em fisiologia do exercício, uma pós em treinamento desportivo, é bacana isso. Isso só aumenta o nosso conhecimento e coloca aí aquele conteúdo que a gente tem um pouco mais aprofundado em situações, em outros momentos onde você pode aplicar isso. Isso é maravilhoso para a gente como profissional. Acho que é bacana isso. Mas, ao mesmo tempo, se você está trabalhando com pessoas que têm diabetes, tem que entender disso. Entender os princípios do treinamento esportivo, como a gente vai montar ali a periodização, né, para cada período, o que, que você está fazendo ali, em cada mesociclo, o que, que você quer naquele mesociclo, quantos microciclos vão compor aquele mesociclo, de maneira planejada. E planejada de que jeito? Para que, além do objetivo que a gente tem, dentro da modalidade que a gente está prescrevendo, ainda eu consiga prever o que vai acontecer com relação às respostas glicêmicas do meu aluno com diabetes. Aonde eu vou controlar? O que, que vai acontecer? O que eu fisiologicamente eu sei que vai acontecer ali com aquele estímulo? E já prevê o que vai acontecer, independente da glicemia que ele chegar. A glicemia só, a inicial, é um ponto de partida para a gente. É para eu saber, de acordo com o estímulo que eu vou dar, qual a relação que tem com aquela glicemia. E o que, que vai influenciar? Porque a gente sabe que a glicemia que é medida no glicosímetro ela é pontual. Você não sabe se é daquele valor para cima que está indo a glicemia ou daquele valor para baixo. Porque fisiologicamente a nossa glicemia ela fica variando. E em quem tem diabetes, essas variações são muito maiores, tanto para cima como para baixo, de acordo com aquele valor que você mediu. Então, isso são variáveis extremamente importantes aí para a gente, junto com o que você planejou do exercício, conseguir prever o que vai acontecer e saber, isso é o mais importante, saber qual providência você vai tomar em relação ao exercício, com a resposta glicêmica e de acordo com a glicemia que esse indivíduo tem, a relação do medicamento, a alimentação que ele fez, o que é necessário fazer para manter a segurança e garantir, claro, o resultado que a gente quer. E uma coisa que eu sempre falo para vocês, que é a questão de muitas vezes eu falo, pô, eu quero que você, profissional de educação física, eu falo muito isso para os meus alunos, que eu quero que você seja referência. Só que como você se torna referência em alguma coisa? É conseguindo resultado. E como é que a gente consegue resultado? Tendo conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é investir no nosso conhecimento. Não tem outro jeito. Você tem que investir primeiro para você conhecer, ter o conhecimento. Esse é o primeiro passo. Ter só o conhecimento resolve? Não resolve. Porque a gente precisa conhecer e saber como aplicar aquilo no nosso dia a dia. Eu detenho o conhecimento, eu consigo aplicar aquilo no meu dia a dia e aí sim você começa a apresentar resultado. Então, por exemplo, essa pessoa que comentou aí no meu vídeo, que ela tem diabetes tipo 1 e está tendo problema de hiperglicemia. Se ela está sendo acompanhada por um profissional de educação física que conhece os efeitos do exercício no diabetes, já resolve essa situação. E aí o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai querer ficar buscando informação? Certamente não, ela vai apostar as fichas dela nele, no profissional que está orientando. E claro, ele consegue prever o que está acontecendo e vai falar para ela, vamos fazer dessa maneira que certamente vai acontecer isso aqui. Você dá uma referência. E aí, medindo as glicemias, realmente ela vê que é isso que está acontecendo. Você dá uma orientação onde vai diminuir esse desconforto que a pessoa está tendo. E dessa maneira, sim, além de você trazer resultado para essa pessoa, certamente o que naturalmente vai acontecer? As redes sociais estão aí. Ela vai por vários resultados ali do treinamento e vai te marcar. E outras pessoas estão vendo isso. Estão acompanhando a pessoa. Fala, poxa, olha lá, ela está tendo resultado. E olha que bacana, ó, com quem que ela está treinando? Vai lá no seu perfil, dá uma fuçada.
Vai lá dar uma olhada nas suas postagens. E aí o que acontece? Fala, pô, meu, que legal. Certamente vai conversar com a pessoa também e ela vai dar só boas referências suas. Então, dessa maneira, a própria máquina da informação, as maneiras com que a informação ela é divulgada, acaba se retroalimentando. O que você precisa fazer inicialmente é se manter, investir no seu conhecimento, depois se manter atualizado, porque, como eu acabei de falar, né, se publica um trabalho hoje, o mundo inteiro tem acesso a esse artigo, a esse trabalho. Então, quer dizer, a informação ela está aí e está para ser consumida. Só que não é só consumir a informação, a gente tem que transformar isso de uma maneira que a gente consiga aí aplicar no nosso dia a dia. E conseguindo resultado, certamente você vai ser sim uma pessoa que vai ser referência. Então, precisa de alguma coisa? Vai conversar com a pessoa. Esses dias mesmo aconteceu algo que isso me preocupa bastante, que foi uma pessoa recém-diagnosticada, um garoto, não lembro quantos anos ele tem, não sei se tem 14, 16, alguma coisa assim, e um adolescente apaixonado por futebol. E ele vai lá, tá indo em escolinha de futebol. Até esse tempo, né? Tava tudo parado, agora tá voltando, isso, aquilo. E nesse meio tempo aí ele acabou sendo diagnosticado com diabetes tipo 1. E aí qual o grande problema? Os pais ficam sem chão, né? Não sabem exatamente como, né, acontece. É uma situação que geralmente é bastante traumática nesse primeiro momento, até conseguir entender, né, e entender depois os efeitos das insulinas, a questão alimentar, né, o próprio exercício. E nesse meio tempo, olha que interessante, pessoal, o que aconteceu. A pessoa acabou entrando em contato comigo por conta disso, que a nutricionista que ela está indo lá pegar informação, ela me indicou. E ela entrou em contato comigo e ela falou assim, professora, eu não sei o que está acontecendo aqui, porque o meu filho ele está deprimido. Eu falei, como assim deprimido? Ela falou, a médica que fez lá o diagnóstico, né, e começou aí o tratamento, falou para ele assim, agora você não vai fazer, não vai jogar futebol. É muito perigoso para você, não é bom você fazer. E, cara, imagina você ser apaixonado por futebol, ser diagnosticado com a porra de uma doença que ninguém quer, e ainda o médico virar para você e falar: Meu, não vai fazer exercício que isso aí vai te fazer mal. Cara, quem que não vai ficar deprimido com uma porcaria de uma informação dessa? E por que que o médico me fala isso? Por que que vocês acreditam que o médico fala: Não vai fazer o exercício agora? Porque a gente sabe das complicações que existem do indivíduo começar a fazer exercício em cetoacidose. Ele está hiperglicêmico, ele acabou de ser diagnosticado. Está ajustando o tratamento ainda. E por que que o médico fala não vai fazer? Sabendo que o exercício é tão benéfico para quem tem diabetes. Por conta do medo de colocar esse indivíduo na mão de um profissional de educação física que simplesmente sabe o que quer dizer diabetes. Só. Não sabe exatamente nada dos efeitos do exercício nessa pessoa. E muito menos dele chegando descompensado, como você vai fazer para minimizar o impacto que a gente tem no organismo do indivíduo desse. E aí o que acontece? Você vê um garoto com 14, 16 anos entrando em depressão, porque ele não pode fazer o que ele mais ama na vida. Sabe, eu acho assim, imagina, olha em que situação que a gente chega. Eu acho que isso é algo que, sabe, me corta o coração, esse tipo de coisa. E aí a orientação que eu dei, qual foi? Vai treinar. Vai treinar. Vai treinar, leva o glicosímetro, conversa com alguém lá, fala que tem diabetes, explica o que é para fazer se fizer algum quadro de hipoglicemia e vai seguir sua vida. Nós temos aí vários atletas que têm diabetes e são inclusive recordistas olímpicos, sabe? Então, quer dizer, não tem o que você falar, não é por causa do diabetes, e sim por ter, sim, profissionais que sabem como lidar com essa situação. Que a gente sabe que o exercício, o quão benéfico é. Agora, isso sim me chama muito a atenção, eu fico bastante chateado com essa situação, porque é uma situação de praticamente assim, eu não sei se eu vou saber usar a palavra certa, mas é quase como que uma espécie de descrédito
É como se culturalmente se acreditasse que o exercício é ótimo para quem tem diabetes. Mas quem que prescreve exercício? Profissional de educação física. Mas o profissional de educação física conhece os efeitos do exercício no diabetes? Não, não conhece. Então, quer dizer, meu, para onde a gente vai desse jeito? Sabe? Então é uma coisa que realmente, assim, eu venho já observando isso, eu fui já acompanhando, né, as diferentes postagens, as pessoas que entram em contato comigo. Esse negócio de médico falar que não é para fazer exercício não é novidade. Isso aí é uma coisa que eu já venho acompanhando há muitos anos, já há muito tempo eu vejo isso acontecer. Já conversei com alguns médicos a respeito, e realmente a dificuldade que eles têm, quer dizer, é justamente eles não sabem o conhecimento que a gente tem. Parte daí. E eles ficam muito preocupados realmente em colocar a vida do paciente dele em risco. Então, nessa situação, nós precisamos, sim, conquistar esse espaço. É um espaço que está aí para a gente. É um espaço onde nós, profissionais de educação física, fazemos falta. Que agora imagina numa situação diferente dessa que eu acabei de falar. Desse garoto indo nessa médica, sendo diagnosticado com diabetes tipo 1, descompensado em cetoacidose, fazendo o tratamento, sendo encaminhado para uma nutricionista e também sendo encaminhado para um profissional de educação física que sabe prescrever o exercício para quem tem diabetes. É uma situação que ela acaba sendo muito menos traumática para todos, para o garoto aí, para a criança com diabetes, para a própria família que vai se sentir muito mais assistida, que sabe que pode contar com aqueles profissionais para o que eles estão fazendo ali. E claro, acompanhe os resultados, que é o mais importante para a gente. Tá certo? Então, pessoal, eu acho que que eu tinha para falar hoje aqui para vocês, até eu queria ter sido um pouco mais breve, eu estou vendo que já passou mais de meia hora aqui, mas a ideia é essa. Então, pensem a respeito, né, dessa informação, de que a gente tem um mercado enorme de pessoas com diabetes que estão, sim, buscando ajuda. Muitas vezes eles estão por conta própria, a maioria das vezes. Eles estão indo, sim, para academia, para o clube, estão indo para o parque, estão buscando aí atendimento personalizado, mas infelizmente ainda a gente tem uma falha muito grande do profissional da educação física que consegue entender os efeitos do exercício em quem tem diabetes. E é um mercado que está aí para a gente, é um mercado onde, se a gente se dedicar, né, um pouco aí para conhecer como funciona e trazer resultado para essas pessoas, facilmente você vai virar, sim, uma referência e daqui a algum tempo você vai estar mandando mensagem para mim e falar: ô Dório, pô, você me ferrou, porque eu fui atrás de você e hoje eu estou com tanto aluno que eu não tenho nem como atender. Inclusive já tem um, tem um aluno meu que esses dias ainda, ele falou isso para mim. Falou que já a quantidade de pessoas que estão procurando ele, que na região dele ele tá se tornando uma referência, e automaticamente que ele falou para mim, ele falou: eu não tenho mais como atender as pessoas. Não está dando mais, eu estou tendo que. E ele falou: pior, eu não estou conseguindo encontrar um profissional que eu possa colocar também para me ajudar. Então, foi o que eu falei. Falei, fala para a pessoa me acompanhar aí, vamos começar, né? Pega os profissionais que você conhece aí e vamos divulgar a informação, porque a ideia é essa, né? Que a gente consiga, assim, aumentar o número de pessoas, porque de uma maneira geral a gente tem muito mais pessoas com diabetes que propriamente profissionais de educação física de uma maneira geral. E dentro disso ainda uma quantidade menor que sabe, sim, lidar com essa situação da prescrição do exercício para quem tem diabetes. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, pessoal. Até mais.